Did you work all night at that time? I should think you have. That's right. What would you do with the sexual part? That was in. One was painted, they said. Oh, that one, when they died, I just put the paint over it. The virgin white, How did you start? Like I say, not before years. So there's a bunch of photographers from the newspapers want to take a picture. Do you want to take a picture? No, it's not yet. Till we get to straighten them off. Would you enjoy it while you were doing it? What's the worst part of it? I mean, they didn't then. I knew better, restless. When you dig these graves up, you were kind of in a haze too, is that it? That's what I could do. Just, how you do it. And then one time you said you were trying to realize what you were doing and you covered her up without taking anything. That's right. What would you do with the sexual part? They them in the box, that was in. And what would you do with the head? That must have been taken from reading about in these magazines and everything. Taking the flesh off like a headhunter. Ed Gein tinha duas faces, uma que ele mostrava aos vizinhos e a outra ele mostrava apenas aos mortos. Com certeza vocês já ouviram falar sobre Ed Gein, seja por seus crimes ou por sua inspiração em personagens como Norman Bates e Leatherface. Mas vocês conhecem a história completa de sua vida, sua família, infância, seus crimes hediondos, sua psicose e influência na cultura pop? Se vocês ainda não me conhecem, meu nome é Brena Becalho, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga, onde eu trago muitas curiosidades, rankings, teorias, revisito filmes, trago tretas do mundo de terror, conteúdos nostálgicos e muito mais. Então vamos mergulhar profundamente na história completa de Ed Gein, também conhecido como o açougueiro de Plainfield, Gein, o horrendo ou o monstro de Wisconsin. Os pais de Ed eram George e Augusta Gein. George Gein nasceu numa fazenda em Coon Valley, no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. Mas um fatídico dia, no ano de 1979, aos 3 anos de idade, ele perdeu seus pais e sua irmã mais velha num acidente de carroça ao serem atingidos por uma forte tempestade. Assim, George teve que ir morar com seus avós maternos. A infância de George foi muito dura ao viver num lar sem amor e sem carinho, e assim que se formou na escola, começou a trabalhar como ferreiro, mas decidiu sair de casa e se mudou para a cidade vizinha em La Crosse. Começou a trabalhar então como ferreiro, segurador, carpinteiro. Ele não parava em emprego nenhum. George tinha uma autoestima extremamente baixa, se achava um inútil e se desprezava. Então ele sempre se consolava e gastava seu salário em bebidas no bar local. Aos 24 anos conheceu Augusta, de 19, que pertencia a uma família grande de descendentes de alemães luteranos. Augusta era uma fanática religiosa e moralista disciplinadora que desprezava todo mundo. Achava que todas as mulheres eram seres promíscuos que não valiam nada e os homens, para ela, eram seres nojentos, lascivos e nada confiáveis. Ela acreditava nos velhos costumes e que o mundo moderno estava perdido. George e Augusta acabaram se casando em 4 de dezembro de 1899 e a relação deles era extremamente perturbadora e tóxica. Augusta assumiu as rédeas da casa e humilhava seu marido, o chamando de inútil, fraco, imprestável, preguiçoso, enquanto George se afogava mais ainda em bebidas e recrucava a esposa, batendo nela.
George abriu seu próprio negócio, um armazém de carnes. Mas como a loja não ia bem, Augusta mais uma vez assumiu as rédeas e tomou o empreendimento para si. Em 17 de janeiro de 1902, nasceu Henry, o primeiro filho do casal. Mas Augusta nunca gostou do menino e o deixava de lado, e ela queria ter mais um filho, porém ela orava fervorosamente para uma filha mulher, o que não aconteceu. Em 27 de agosto de 1906, nasceu Edward Theodore Ginn, que teve uma infância nada comum. Augusta se apossou do menino e começou uma relação extremamente abusiva e perturbadora que transformaria Edward no assassino que conhecemos. Tudo aquilo que Augusta acreditava sobre o mundo, ela projetava em Ed, e qualquer coisa que o Ed fazia de errado ou que ela considerava errado seria extremamente castigado com palavras duras de "só sua mãe poderia realmente te amar". Mas como Augusta era vista por Ed como uma figura forte, autoritária, trabalhadora da família, o garoto a admirava e acreditava em suas palavras e sempre se sentia como o grande culpado de tudo, mesmo às vezes não tendo culpa de nada. E teve uma vez em que Ed entrou no lugar proibido da loja dos pais e ele viu uma cena arrepiante que anos mais tarde ele iria recriar, só que com corpos humanos e não corpos de animais. Ed viu seu pai e sua mãe ensanguentados abrindo um porco que estava pendurado em um gancho, e eles retiravam suas entranhas enquanto ele observava aquela cena. No ano de 1913, aos 7 anos de idade, a família se muda para uma fazenda em Camp Douglas, onde Augusta decide que eles deveriam se tornar agricultores, e ela queria afastar Ed do mundo corrupto e das más influências da cidade, segundo ela. Em 1914, eles se mudaram então para a última residência numa fazenda de Plainfield. E aí que o terror começa a piorar. Assim, Augusta era dona da propriedade e a mobiliou de acordo com o seu gosto. Ela tinha mania de limpeza e era extremamente perfeccionista. Augusta amava sua nova vida isolada, longe de tudo e de todos, cercada pelo verde, e ela odiava os habitantes de Plainfield, que os consideravam pecadores, desonestos e nada confiáveis. Mas na verdade, ela que era arrogante e se achava superior a todo mundo, então os próprios moradores também a rejeitaram. Então ela amava esse isolamento e se isolava cada vez mais. E ela decidiu ser a formadora moral e religiosa de seus filhos, mas ela não conseguiu os isolar do mundo como gostaria. Henry e Ed frequentavam a escola local, onde se formaram no ensino fundamental. Ed sempre foi um bom aluno, com notas boas e adorava ler, mas não conseguia fazer amizades, já que toda vez que ele conhecia algum colega de turma, sua mãe já vinha com um sermão do mundo cruel. Então Ed se isolava cada vez mais, não conseguia se misturar com os colegas e seu comportamento foi mudando ao longo dos anos. Ele ria de notícias sobre mortes e tragédias, ficava olhando fixamente para as meninas da sala, um sorriso desengonçado tentando se enturmar. Ele tinha uma fragilidade além do comum, com maneirismos, falas dóceis e chorava por qualquer coisa. Então, por Ed ter um jeito diferente e mais sensível dos outros garotos, ele começou a sofrer bullying, e esses ataques confirmavam tudo o que a sua mãe o ensinou sobre o mundo e sobre as pessoas. Então Ed se tornou um menino sozinho, frágil e que estava prestes a sucumbir à sua psicose. E as coisas em casa não eram fáceis também. A terra da fazenda mal produzia a subsistência da família e tanto Ed quanto Henry ajudavam a sua mãe nos trabalhos domésticos e de agricultura, já que George se afundava mais e mais nas bebidas e batia nos filhos e na esposa. Enquanto Ed e Henry chegaram na adolescência, a mãe começou a ensinar aos filhos sobre as mulheres. Ela pegava fotos de revistas e jornais de mulheres e abominava as vestimentas delas, o uso também da maquiagem, e vivia dizendo que elas eram promíscuas, pecadoras, corrompidas e que as mulheres daquela cidade eram as piores, e os fazia jurar que nunca iriam se relacionar com aquelas mulheres.
O Henry era mais rebelde e não concordava com os ensinamentos de sua mãe, mas Ed crescia sexualmente e socialmente castrado e se isolava cada vez mais em seu próprio mundo, e a única figura feminina que ele tinha proximidade era sua mãe. Então começou a sua grande obsessão por ela. A saúde de George se deteriorava a cada ano que passava, principalmente por conta do seu alcoolismo, até que aos 66 anos, no dia 4 de abril de 1940, George faleceu para a alegria de Augusta, né? E os anos difíceis na família continuavam, com pouco dinheiro para se manterem ou para fazerem melhorias na casa. Ed e Harry então começaram a pegar alguns bicos. Ed trabalhava como faz-tudo em serviços de casa e também como babá, e as crianças adoravam Ed, que ele sabia brincar com elas, contava todas as histórias dos livros que ele lia. Os vizinhos também adoravam Ed, que era, segundo eles, um homem gentil, tímido e muito confiável, ao contrário da mãe dele, né? Em 1942, aos 36 anos, o Ed se alistou para servir na Segunda Guerra Mundial, mas foi recusado pelo exame físico. Já Henry buscava independência e queria fugir da família, então ele arrumava empregos cada vez mais longe de onde ele morava. Ed e Henry se davam bem ali. Eles faziam tarefas juntos, Ed admirava seu irmão mais velho e a única divergência que eles tinham era, obviamente, sobre a mãe deles. O Harry não concordava, como eu disse para vocês, com as visões de mundo de Augusta e se preocupava com a aproximação doentia entre ela e Ed e tentava ajudar o seu irmão caçula sem sucesso. Ed idolatrava demais a sua mãe. Para ele, ela era uma santa na terra, infalível, até que Henry começou a se envolver com uma mulher divorciada com 2 filhos e se planejava se mudar com ela, até que uma tragédia aconteceu. No dia 16 de maio de 1944, Ed e Henry trabalhavam na fazenda e queimavam a grama seca da plantação. Mas como o terreno era pantanoso, o fogo perdeu o controle e começou um grande incêndio. Henry e Ed se separaram para parar o fogo e quando Ed retornou, seu irmão havia desaparecido. Ed então reuniu um grupo de busca que incluía o xerife Frank Engel e os levou exatamente para onde o corpo de Henry estava. E aí então que vem a parte mais estranha. Como Ed sabia exatamente onde o corpo do seu irmão estava? O corpo então de Henry estava deitado na grama queimada, não havia sinais de queimaduras, porém observaram alguns hematomas na cabeça dele. Foram chamados então um promotor público, um legista, um médico para examinar o corpo, mas 2 dias depois a morte foi dada como asfixia acidental pela fumaça do incêndio. Nenhum inquérito foi aberto, não havia sinais de crime e ninguém desconfiava do gentil Ed, que na época era considerado incapaz de machucar alguém. Então, com a morte de Henry, só restou Ed e a sua mãe Augusta, mas não por muito tempo. Pouco depois da morte de Henry, sua mãe adoeceu e foi levada por Ed até o hospital. Até que depois de uns exames, foi constatado que Augusta sofrera um derrame. Ed ficou pasmo, já que ele sempre via sua mãe como uma figura forte, imponente, trabalhadora, que cuidava de tudo e agora a via doente e fragilizada. Mas ele até ficou feliz com isso no final, porque agora ela estava nos seus cuidados e era a hora dele provar a ela o seu valor e ser reconhecido. Então Augusta só ficava deitada na cama, dando ordens para Ed, que as fazia de bom grado, tudo para sua mãe querida. Mas obviamente ela não reconheceu todo o seu esforço. Até que em 29 de dezembro de 1945, Augusta teve um segundo derrame e morreu no hospital aos 67 anos por hemorragia cerebral. Agora Ed perdeu o seu pilar e agora se via sozinho no mundo.
Depois da morte de sua mãe Augusta, Ed parou de cuidar da fazenda em que morava e vendeu todo o gado e parte do terreno para pagar o funeral. A fazenda se deteriorava com o passar do tempo, assim como a aparência de Ed. Ele começou a fazer trabalhos em outras fazendas e pequenos bicos pela cidade. As esposas dos fazendeiros tinham pena de Ed, que para elas ele era um homem tímido, gentil e solitário, e muitas vezes levavam então comida para ele, principalmente na época do Natal. Já os fazendeiros aproveitavam da fragilidade de Ed e pregavam peças nele e muitas vezes o embebedavam. Com o passar do tempo, Ed saía menos e menos de casa e se afundava no seu próprio mundo, numa casa vazia e escura e suja também. E assim foi perdendo cada vez mais a sua sanidade. A solidão era tremenda que Ed sentia que iria enlouquecer. E estudando sobre esses casos bizarros, ele escutava a voz de sua mãe pela casa, pegava suas roupas e as tirava para manter o mais vívido possível a presença dela. Ed então começou a mergulhar a fundo em leituras extremamente macabras, onde ele havia ficado obcecado com as histórias sobre nazismo e as atrocidades nos campos de concentração. Ele ainda lia histórias sobre a bruxa de Bruttenwald, a Ilse Koch, que foi acusada de colecionar cabeças humanas e usar a pele de suas vítimas em abajures e encarnações de livros. Ele também lia relatos de um processo de encolhimento e preservação de cabeças humanas e também casos de ladrões de corpos que roubavam cadáveres de túmulos. Também lia livros sobre e até mesmo um caso sobre mudança de gênero. Ed ficava obcecado no corpo feminino e seus órgãos sexuais e comprou um livro de medicina para estudá-los. Ed pensava que de alguma forma poderia trazer sua mãe de volta à vida com alguns rituais. Então sempre visitava o túmulo dela durante a noite e às vezes tentava substituir a sua ausência com outra mulher, mas em vão. Só que ele encontrou uma maneira. Dentre os anos 1945 a 1954, Ed Gein fez pelo menos 40 visitas noturnas ao cemitério para exumar cadáveres recém-enterrados para começar a sua coleção de terror. Segundo o próprio Ed, ele não se lembrava dessas ações e muitas vezes ele saía de seu transe e deixava as covas arrumadas e ia embora sem desenterrar um corpo. Pelo menos 9 dessas 40 vezes ele tinha desenterrado de fato. Ed escolhia suas vítimas com cautela. Ele sempre via o obituário do jornal local e assim que acabava o funeral, ele já ia à noite para o cemitério exumar o corpo. E essas mulheres não eram qualquer umas não. Ele escolhia aquelas que pareciam a sua mãe. O desaparecimento de Mary Hogan foi um caso famoso na área. Havia uma cidadezinha perto de Plainfield chamada de Pine Grove e Ed adorava ir para lá para ver Mary Hogan, a dona de uma taverna, onde Ed esporadicamente bebia. Segundo Ed, Mary se parecia muito fisicamente com sua mãe e ele a observava cada vez mais. Mas acabou percebendo uma coisa que o chamou a atenção. Por mais que Mary se parecesse com sua mãe, era a única semelhança com ela, porque era realmente o oposto de Augusta em seu comportamento. Mary falava palavrões, era 2 vezes divorciada e dizia as más línguas que ainda se envolvia com a máfia. Uma fúria descomunal tomou conta de Ed. Por que a minha mãe perfeita morreu e foi tirada de mim, enquanto essa mulherzinha vulgar ainda está viva? Não é justo, pensou Ed. Então, em 8 de dezembro de 1954, Mary Hogan desapareceu misteriosamente. A única coisa que encontraram foi uma poça de sangue e um rifle calibre 32. Anos se passaram e havia uma outra mulher, Bernice Warden, uma viúva de 58 anos que tinha uma loja que vendia diversos artigos, desde equipamentos e ferramentas agrícolas até eletrodomésticos. E o seu filho Frank a ajudava. Ed visitava a loja frequentemente e comprava alguns itens, inclusive anticongelante. Ed ficou obcecado por ela e a convidava para sair, mas ela recusava toda vez. Até que no dia 16 de novembro de 1957, Bernice estava sozinha na loja, já que era temporada de caça, e o seu filho estava caçando junto com vários homens da cidade,
e Ed então aproveitou esse momento. Ele visitou a loja para comprar o seu anticongelante, ele pagou, Bernice preencheu um recibo de compra, Ed foi embora, mas voltou no mesmo instante, dizendo que queria trocar o seu rifle. E assim que a mulher se distraiu, Ed atirou nela. Ele pegou o corpo dela, levou até o furgão da loja e dirigiu até a sua casa. E aí seria então seu ato falho que levou à sua descoberta. O filho de Bernice, Frank, voltou da caçada e passou pela loja até que o vizinho de loja disse a ele que viu o furgão de sua mãe sair mais cedo naquele dia. Frank percebeu que a loja estava fechada, mas com as luzes acesas e estranhou. Assim que ele entrou no estabelecimento, notou uma cena estranha. A caixa registradora havia desaparecido e também havia marcas de sangue pelo chão. Ele correu para os fundos e realmente viu que o furgão não estava lá. Como Frank já trabalhara na polícia, ele ligou para o xerife Art Shelley em Wautoma, a 25 quilômetros de Plainfield. Então ele e Arnie Fritz, chefe adjunto, foram em disparada para a cidade e quando chegaram lá, Frank entregou a eles o recibo que sua mãe fez com o nome Ed Gein. Ele foi o último cliente dela naquele dia. Então Fritz chamou reforços e horas depois a loja estava infestada de policiais, delegados, xerifes e investigadores criminais. 2 policiais foram até a fazenda dos Gein, mas Ed não estava lá. Então foram para a residência dos Hill, vizinhos de Ed, onde ele frequentava bastante. E não deu outra. Lá estava Ed calmamente jantando na casa dos Hill. Os 2 policiais o colocaram na viatura e começaram a questioná-lo sobre o seu dia. E ele se embananou tudo, só disse que alguém o incriminou pela morte de Bernice Worden, mas os policiais nem mencionaram nada sobre ela. Aí eles tinham certeza. Era 17 de novembro de 1957 e Ed finalmente foi descoberto. Nesse momento, o delegado Shelley e o capitão Shope Schuster, eu acho que fala isso mesmo, um nome muito complicado, foram até a casa de Ed e todas as portas estavam trancadas, exceto uma que levava à cozinha externa. Eles arrombaram a porta e o que encontraram lá foi uma visão do inferno. E aqui a coisa fica macabra, se vocês forem sensíveis, já pulam para a próxima parte, porque é bizarro. Os 2 encontraram o corpo de Bernice Worden pendurado de cabeça para baixo pelos pés e suas mãos esticadas por cordas enroldanas. O corpo estava sem cabeça e havia sido aberto de cima a baixo. Os policiais ficaram perplexos com o que viram, mas ainda iria piorar, porque o horror estava apenas começando. A casa era totalmente suja, com entulhos, restos de alimentos, embalagens jogadas para todo lado, jornais, um grande caos. Mas o pior era a decoração do lugar. Nos próximos dias encontraram uma máscara do rosto de Mary Hogan em uma bolsa de papel, o crânio de Mary Hogan em uma caixa, a cabeça inteira de Bernice Worden em um saco de pano, o coração de Bernice Worden em uma bolsa de plástico, em frente a um fogão da casa, ossos humanos inteiros e fragmentados, uma lixeira feita de pele humana, peles humanas usadas como estofamento de cadeiras, crânios na cabeceira da cama, crânios femininos, alguns com o topo cerrado, tigelas feitas de crânios humanos cerrados, uma cinta feita de um tronco feminino, descroçado dos ombros à cintura, polainas feitas de pele humana, máscaras feitas de peles de cabeças femininas, 11 vulvas em uma caixa de sapatos, o vestido de uma menina, o cinto feito de mamilos femininos, 4 narizes, um par de lábios e um cordão de cortina na janela, um abajur feito de pele de uma face humana, unhas e dedos de mulheres. Depois de sua prisão, Ed foi transportado para o presídio de Wautoma, onde nos próximos dias ocorreu o interrogatório e testes por detector de mentiras, mas Ed confessou tudo numa tranquilidade. Ele disse que tem lapsos de memória, às vezes entra num transe em que ele não se lembra do que fez. Toda vez que ele saía do transe, ele interrompia suas ações criminosas e às vezes ele ainda devolvia partes dos corpos que ele não usava. Ele confessou as mortes de Mary Hogan e Bernice Worden.
Sobre o roubo de cadáveres, Ed dizia que seu interesse por eles era meramente científico, já que ele queria ser médico e queria dissecá-los e compreender a anatomia humana. Ele escolhia suas vítimas por obituários que se pareciam com sua mãe, mulheres de meia idade, ia lá até as suas covas, desenterrava com uma pá, abria um pedaço do caixão com um pé de cabra e deslizava os corpos para fora. E contou como preservava as partes humanas removidas. Ed, inclusive, entregou uma lista detalhada das mulheres que ele desenterrou com data e tudo para os policiais. E aqui a história leva para outro rumo. Ele ainda confessou que fazia cintos com as partes íntimas das mulheres e usava na frente de sua própria parte íntima. Também fazia coletes com os seios delas e os vestia, além das máscaras de pele humana que ele colocava em seu rosto e as polainas feitas de pele humana. Assim, ele tinha uma roupa completamente de partes humanas femininas. Ele também usava roupas femininas em casa como vestidos e calcinhas. Muitos duvidavam da capacidade física e mental de Ed de desenterrar os corpos de seus túmulos. Alguns acreditavam que era impossível ninguém ter notado durante todos esses anos ou visto ele e achavam humanamente difícil fazer tudo isso sozinho. Já outros acreditavam que Ed não poderia ser essa pessoa tão horrível quanto a mídia falava, já que ele sempre se mostrava um homem gentil e respeitoso. Inicialmente, o promotor público Earl Killing era contrário à exumação por conta das famílias das vítimas, para preservá-las dessa tragédia. Mas depois da pressão pública dos habitantes de Plainfield, o promotor fez uma coletiva de imprensa que 2 covas seriam abertas para checar a veracidade dos relatos de Ed. E assim foi feito. A primeira sepultura aberta foi a de Eleanor Adams, de 52 anos, e lá encontraram uma adulteração no seu caixão e realmente a verdade. Não havia nenhum corpo, só o que encontraram foi um pé de cabra. A segunda sepultura foi de Mabel Everson, de 69 anos. Assim que começaram a escavar, já encontraram fragmentos de ossos fora do caixão. E assim que continuavam a cavar, mais e mais fragmentos. E quando chegaram no caixão em si, ele havia sido cortado transversalmente e encontraram nada lá dentro. Dúvidas esclarecidas, Ed realmente roubou os corpos. A parte mais estranha do caso é que o número de corpos roubados por Ed não batem com a quantidade de partes humanas e fragmentos de ossos encontrados na sua casa. Então começou uma investigação sobre desaparecimentos e homicídios na região para ver se Ed poderia estar envolvido e ter feito mais vítimas além de Mary e Bernice. Então investigaram o possível envolvimento de Ed nos desaparecimentos de Evelyn Harkley, Georgina Weckler e Victor Travis. Porém, Ed negava qualquer tipo de envolvimento nesses casos. Mas, depois de investigações profundas, descartaram essa possibilidade. O promotor público Killing entrou com a acusação de homicídio doloso e assalto à mão armada. Em contraponto, o advogado de Ellie, William Belter, entrou com um pedido de inocência por insanidade. Ed então foi levado para o Hospital Psiquiátrico do Estado para os criminalmente insanos em Wisconsin, para avaliações psicológicas durante 30 dias. Primeiramente foram feitos exames físicos para detectar algum sinal de doença. Foram retirados então amostras de sangue e também de urina. Fizeram uma checagem completa. Depois ele passou por uma bateria de testes psicológicos e também várias entrevistas e até foram feitas pesquisas sobre sua árvore genealógica. Os exames ocorreram entre 25 de novembro até 18 de dezembro de 1957. Houve 4 relatórios finais sobre o caso de Ed. O primeiro foi feito pelo psicólogo Robert Ellsworth. O segundo pelo psiquiatra geral Dr. Edward Schubert. O terceiro pelo assistente social Kenneth Cowell e o terceiro pelo Dr. Wormington. Depois de sua saída do hospital psiquiátrico, foi realizada uma última sessão de rodadas com 8 especialistas. Os 4 anteriores
mais um psiquiatra e 3 novos médicos. Eu não vou repetir o que o relatório disse, galera, porque eu já fui relatando para vocês ao longo do vídeo sobre a história do Ed, sua relação com a mãe, como ele enxergava as mulheres, sua dificuldade de se relacionar com as pessoas, os motivos que ele roubava os corpos e os vestia. No final, então, de tudo isso, o Ed foi diagnosticado com personalidade esquizofrênica com manifestações psicóticas. E a recomendação era de que ele deveria ser internado no Hospital Psiquiátrico do Estado como insano e, por isso, não poderia ir a julgamento pelos seus atos. No dia 6 de janeiro de 1958, ocorreu o primeiro julgamento do caso de Ed Gein. 3 psiquiatras depuseram. O primeiro foi o Dr. Schubert, que alegava veementemente que Ed não conseguiria responder criminalmente por seus atos. O segundo foi o Dr. Milton Miller, psiquiatra que foi convocado pelo advogado do Ed e que o havia entrevistado no hospital. Ele também concordava com o diagnóstico de esquizofrenia psicótica. O terceiro e último psiquiatra foi o Dr. Edward Burns, que foi convocado pelo Estado, que disse que Ed era clinicamente insano, mas não legalmente insano, e discordava, dizendo que sim, ele era capaz de responder criminalmente pelos seus atos. O juiz Bundy deu seu veredito final, então, dizendo que foi uma decisão muito difícil, mas que não poderia ser contrária às conclusões dos especialistas e por isso Ed Gein seria considerado legalmente incapaz de responder por seus crimes e seria internado de vez no Hospital Psiquiátrico do Estado para os criminalmente insanos de Wisconsin. Depois da decisão do juiz, os moradores de Plainfield, principalmente as famílias das vítimas, se revoltaram e fizeram várias manifestações não acreditando no diagnóstico de Gein e se sentiram injustiçados por ele ter escapado de sua punição criminal. O procurador-geral Honeck respondeu às indignações de que, nesse momento, Ed Gein não estava apto para ir a julgamento criminal e responder por seus atos, mas isso não quer dizer que no futuro isso não poderia acontecer. Mas várias pessoas, incluindo Floyd Adams, viúvo de Eleanor Adams, Frank e Miriam Warden, que são filhos de Bernice Warden, entraram com um processo contra Ed Gein. Ao mesmo tempo das manifestações, iria ocorrer no dia 30 de março de 1958 o leilão da propriedade e dos pertences de Ed Gein, sem, claro, a sua coleção mórbida. Isso acalorou ainda mais o ânimo da cidade. E o pior era que foi cobrada uma taxa de 50 centavos para as pessoas visitarem a fazenda de Gein para conferirem lá os seus móveis. E aí que a cidade ficou mais empolvorosa e temendo que a fazenda do criminoso se tornasse numa atração turística. A cidade então enviou um protesto assinado ao juiz responsável Boyd Clark, que proibiu essa taxa de entrada na casa. Mas outro problema partiu do reverendo Wendell Bennett, que disse que a data do leilão caía no domingo de Ramos, um dia santo, e que isso era uma blasfêmia. Mas o juiz manteve a data. E tudo que foi leiloado acabou então indo para o processo judicial. Na manhã de 20 de março de 1958, a casa de Ed Gein foi encontrada em chamas. O incêndio destruiu toda a casa e isso deixou todos os habitantes da cidade satisfeitos de que aquele lugar não iria virar um museu dos horrores. Por mais que várias investigações tenham sido feitas, a causa do incêndio não foi descoberta se foi criminoso ou acidental. Por isso, o caso foi encerrado sem solução, mas mesmo assim, o leilão foi realizado para mais de 2.000 pessoas presentes com os itens que restaram, principalmente o carro e o maquinário agrícola. E como eu disse, esse dinheiro também cobriu os custos dos processos judiciais abertos contra Ed Gein. No dia 7 de novembro de 1968, 10 anos depois, Ed Gein passaria por um novo julgamento que durou até o dia 14 de novembro, em que depois de dias de testemunhas e provas, o juiz Gomer
proferiu a sentença de que Ed Gein era culpado por homicídio doloso pela morte de Bernice Worden, mas ao mesmo tempo ele foi inocentado por motivo de insanidade, ou seja, foi culpado, mas foi inocentado ao mesmo tempo. Mais uma vez, o Dr. Schubert estava no julgamento para atestar que Ed sofre de esquizofrenia há décadas e mais uma vez retornou para o hospital psiquiátrico. Já em fevereiro de 1974, houve uma reviravolta no caso, onde o próprio Ed Gein enviou uma carta ao oficial de justiça do condado de Walchura, de que ele se considerava curado de sua sanidade mental e que não via motivos para permanecer no hospital. Ele estava cansado, se sentia preso, queria viver a vida dele. A carta chegou ao juiz Gomer, que enviou novos psiquiatras para analisarem a condição de Gein. E mais uma vez, em 27 de junho de 1974, aconteceu um novo julgamento. O primeiro psiquiatra, Dr. Thomas Mallerg, elegeu Gein como apto a ser transferido para um hospital menos restrito, já que, segundo ele, Ed havia melhorado bastante. Mas os outros dois psiquiatras, Dr. Schubert e o Dr. Lee Roberts, não acharam prudente essa opção, porém ainda o diagnosticarem como potencialmente perigoso, dado as condições favoráveis, devido à grande acessibilidade a mulheres no local, e também não seria prudente libertá-lo, colocar ele nas ruas, segundo os psiquiatras. Depois de muita deliberação, o juiz Gomer mandou de volta Gein para o hospital psiquiátrico. Mas, mesmo assim, em 1978, Gein foi elegível para transferência para o Instituto de Saúde Mental Mendota em Madison, já que agora ele já tinha 72 anos e mostrava sinais senis, ou seja, já estava fisicamente e mentalmente frágil. E foi o local onde ele passaria o resto de sua vida. Em 26 de junho de 1984, Ed Gein estava com câncer e faleceu por insuficiência respiratória. Ele tinha 78 anos e, por ironia do destino, ele foi enterrado no cemitério de Plainfield, ao lado do túmulo da sua querida mãe. Voltando um pouco no tempo, no ano de 1957, quando Ed Gein foi preso, surgiu uma figura misteriosa com o nome de Adeline Watkins, dizendo ser namorada de Ed há mais de 20 anos. Ela deu uma entrevista ao jornal Minneapolis Tribune, dizendo que eles viviam um romance há anos e que Ed era bom, doce, gentil e educado, e que os dois gostavam de ler, ir ao cinema juntos e discutir sobre casos de assassinatos. Ela ainda disse que no dia 6 de fevereiro de 1955 ele pediu ela em casamento, mas ela não aceitou por não se sentir preparada. Mas logo depois, ela desmentiu tudo isso e disse que eram bons amigos e que a sua história foi deturpada pelo jornal, ou seja, uma fake news. E no livro, galera, ela nem é citada. Ed nunca falou sobre ela publicamente e presume-se que Ed até mesmo morreu virgem e ele nunca se relacionou com ninguém. Ou seja, esse fato dele ter tido uma namorada é completamente falso. A primeira inspiração em Ed Gein surgiu ainda no calor do momento, lá no ano de 1959, quando foi lançado o livro Psicose pelo autor Robert Bloch. Mas que essa história seria lançada à fama por conta do filme clássico de 1960 de mesmo nome, dirigido pelo mestre do suspense Alfred Hitchcock. O personagem Norman Bates é baseado em Ed Gein, principalmente sobre a relação mãe e filho. Por Norman se vestir de mulher, no filme ele assume a personalidade chamada de mãe e, claro, por conta de sua psicose. Em 1972, tivemos o filme Free on a Meat Hook, levemente baseado no caso. Em 1974, temos outra inspiração em Ed Gein. O diretor Tobe Hooper, que quando criança ouvia histórias sobre o caso, criou o filme O Massacre da Serra Elétrica, onde temos Leatherface, um assassino que veste uma máscara de peles de suas vítimas e que também transforma seus ossos e peles em móveis da casa da família Sawyer.
E no mesmo ano também foi lançado o filme Confissões de um Necrófilo, que adaptava a história de Ed no personagem fictício Ezra Cobb. Em 1988, foi lançado o livro Silêncio dos Inocentes, escrito por Thomas Harris, em que em 1991 foi adaptado para o cinema, estrelado por Anthony Hopkins e Jodie Foster. O assassino Buffalo Bill foi inspirado em Gin, já que ele vestia as peles de suas vítimas e as costurava, montando então uma vestimenta. Em 2007 foi lançado o filme Ed Gein, The Butcher of Plainfield, adaptando a história, e quem interpretava Ed era ninguém menos do que Kane Hodder, mais conhecido por interpretar o Jason Voorhees. Em 2010, pasmem, foi lançado um filme musical chamado Ed Gein, The Musical. Em 2012, na segunda temporada intitulada American Horror Story Asylum, o personagem interpretado por Zachary Quinto, o Dr. Oliver Tredson, também conhecido como Bloody Face, foi inspirado em Ed Gein. Em 2013, foi lançada a série Bates Motel, com a adolescência de Norman Bates, interpretado por Freddie Highmore, explorando mais a sua relação com sua mãe Norma, interpretada por Vera Farmiga. E em 2025 agora, na terceira temporada da série Monstros, criada por Ryan Murphy, temos a adaptação da história de Ed, sendo interpretado pelo ator Charlie Hunnam. Mas se vocês gostam de documentários, também temos o primeiro de 2004, chamado Ed Gein, The Ghoul of Plainfield. E mais recentemente, em 2023, tivemos o documentário Psycho, The Lost Tapes of Ed Gein, que é exclusivo da MGM+. E se você gosta de leitura, temos esse livro, Ed Gein, Silêncio Psicótico da Dark Side, lançado esse ano e foi fonte de pesquisa para esse vídeo, como eu falei para vocês no início. Mas o que vocês acharam da história completa de Ed Gein? Conheciam? Deixem um like de vocês nesse vídeo para o YouTube recomendar para mais pessoas. Se inscrevam no canal para ajudarem aqui o meu trabalho. Comentem qual outro caso real que inspirou filmes e personagens de terror vocês querem que eu traga aqui no canal para vocês. E enquanto isso, assistem a minha série Arquivos dos Warren, em que eu conto os casos reais que inspiraram os filmes de Invocação do Mal.